E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos. Mais um exercício aqui sobre o nosso curso de Física 2, na aula 2, sobre o tema calor e sua propagação. Beleza? Então vamos lá, vamos ler o exercício e extrair os dados. Nas regiões mais frias do planeta, camadas de gelo podem se formar rapidamente sobre um volume de água a céu aberto. A figura a seguir mostra um tanque cilíndrico de água cuja área da base é 2 metros quadrados. Havendo uma camada de gelo de espessura L na superfície da água... Opa, peraí, li errado aqui. A figura a seguir mostra um tanque cilíndrico de água cuja área da base é 2 metros quadrados, havendo uma camada de gelo de espessura L na superfície da água. O ar em contato com o gelo está a uma temperatura de menos 10 graus Celsius, enquanto a temperatura da água em contato com o gelo a 0 graus Celsius. Então, o calor é conduzido da água, olha só, temperatura a 0, temperatura menos 10. Então, o fluxo é do mais quente ao mais frio, então vai ser nesse sentido. Tranquilo? É o que ele fala. O calor é conduzido da água ao ar, através do gelo. O fluxo de calor, definido como a quantidade de calor conduzido por unidade de tempo, que é o que a gente conhece, né? Que a gente tem que calor é igual a... que fluxo é igual a quantidade de calor sobre unidade de tempo, né? Então, unidade de tempo é dado por a fórmula da lei de Fourier, que a gente também conhece, né? Observe que ele colocou a temperatura aqui, porque a nossa lei de Fourier, ela é o que? Ka módulo da variação de temperatura. Vou colocar a temperatura como maiúsculo para não misturar com o tempo. Isso aqui dividido pela espessura do isolante entre os dois ambientes. No caso, a minha camada de gelo. Beleza, então se aqui eu tenho um módulo de temperatura, então tem que ser a temperatura mais quente menos a temperatura mais fria. Então seria a água menos o gelo, para sair positivo. Beleza? Então, beleza. Aqui eu tenho o valor da minha constante que ele deu, né? A condutividade térmica. Qual é o fluxo de calor? Quando o gelo tem espessura de 5 centímetros. Beleza? Então, bem tranquilo, probleminha, simplesmente aplicar a lei aqui, né? Tem nem segredo. A hora que eu li eu pensei que era mais complicado, mas já estamos aqui, né? Então, vamos lá. O K é 4 vezes 10 a menos 3, que multiplica a nossa área, que foi dada 2 metros quadrados. Observe que aqui está em metros quadrados e a espessura está em centímetros, né? Como que eu vou ter que escolher? Eu tenho que escolher um dos dois. Qual? Observe que a minha constante foi dada em centímetro. Então, eu vou tomar a unidade de referência do valor dado, que vai ser centímetros, né? Então, beleza. Então, vamos transformar a nossa área para centímetros. Eu tenho metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado. Qual o valor que separa cada uma das unidades? Então, não é 10 mais, porque agora é quadrado. Então, é 10 vezes 10, 100. Se fosse unidade de medida linear, se fosse só centímetro, unidade de comprimento, aí seria 10, que separa as unidades. Mas como é quadrado, então é o quadrado, o valor 10 é o quadrado, que dá 100. Se fosse cúbico, né, se fosse centímetro cúbico, decímetro cúbico, metro cúbico, então não seria 100, seria a unidade linear, que seria 10, elevado ao cubo, para dar o volume. Então aqui seria 1000, né? Enfim, beleza. Então, se eu tenho 2 metros quadrados, passando então para centímetros quadrados, o que eu vou ter? Vou ter que multiplicar aqui. Por qual valor que eu vou multiplicar? É 100 vezes 100, ou seja, 10 elevado a 4. Então, 2 metros quadrados equivalem a 2 vezes 10 elevado a 4 centímetros quadrados. Vamos jogar aqui então. 2 vezes 10 elevado a 4. Que multiplica a minha variação de temperatura, que é 10, dividido por 5. Tranquilo demais, né? Observe, eu não fiz o esqueminha aqui, eu vou fazer ele para a gente comentar e você perceber, né?
que a gente tem o quê? Que depois de um tempo, como eu disse, o fluxo se estabelece, né? Mas a temperatura não, porque os ambientes permanecem em temperaturas constantes. Como que fica então a nossa representação gráfica? Eu tenho um ambiente aqui, separado por a nossa camada de gelo, chegando ao outro ambiente. Eu vou colocar aqui a nossa água e aqui o nosso ar, que está a 0 graus Celsius e aqui a menos 10 graus Celsius. Tranquilo? E essa é a nossa camada de gelo. Então, como que fica a nossa variação de temperatura para a separação que a gente tem aqui em cima? Eu vou colocar o meu eixo aqui, porque eu sei que essa é a minha distância em centímetros, o meu eixo da temperatura em graus Celsius. Eu vou colocar essa distância aqui, colocando o eixo aqui em cima, porque eu já sei que a minha temperatura é menos, é negativo, né? Esse aqui é 0, tá, vai estar para baixo. 10 negativo. Beleza, como que fica o nosso gráfico? Ele vai cair de 0 e vai ir a menos 10. Beleza? Mas o fluxo, depois de um tempo, de um ambiente para o outro, ele é contínuo. Beleza? Então, tranquilo. Como que ficou a nossa solução aqui? Né? Eu vou usar a nossa calculadora aqui e simplesmente bater os resultados. Vamos lá, vou zerar esse aqui. Vamos lá. Como que fica o nosso resultado? 4. Deixa eu apagar isso aqui, caramba. Vou colocar em parênteses. 4 vezes 4 vezes não sou. Caralho. Expoente 3 negativo. Só para que eu estou fazendo, em vez de eu fazer vezes, eu prefiro trabalhar com expoente do que ficar multiplicando direto. Então vamos lá. 2 expoente 4 vezes 10. Quanto que deu? 800. Dividido por 5. Então, 160. Quanto deu o nosso fluxo, então? 160 calorias por segundo. Eu também posso escrever isso aqui, como no livro lá ele deu a resposta, né, de 1,6. A minha vírgula está aqui, então ela caminha 2 casas, vai vir para cá. Então o fluxo fica 1,6 vezes 10 elevado a 2 calorias por segundo. Beleza? Então essa é a nossa resposta. Então, um abraço.